A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Mesmo um céu, mesmo um som, mesmo um sim, algo carrega as chaves de cada estação. Mesmo um véu, mesmo um sul, mesmo um caos. Algo fica em silêncio na janela até que cesse o tempo de esperar. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Luciano Maluli, professor de radiojornalismo aqui na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O programa de hoje é pra lá de especial, porque determina um marco na música brasileira, em especial na música paulista. O tema da nossa conversa é música urbana do interior. Esse gênero é bem diferente da música sertaneja de raiz ou do pop sertanejo que você ouve nas rádios. E para conversar sobre esse tema, está aqui conosco o poeta, músico e compositor Paulo Henrique Silva, que é autor e declamou a poesia Silêncio, que você acabou de ouvir. Paulo Vigu, como é conhecido, também é professor e pesquisador. Ele é graduado em Letras pela Universidade Estadual de Jacarezinho, no Paraná, e mestre em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, e você? Eu estou ótimo, Paulo, principalmente pela sua companhia aqui. E é um momento muito especial para a gente aqui da Rádio USP, da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicações e Artes. Paulo, a Estância Turística de Piraju, no interior paulista, é um canal de referência em suas criações. Poderia falar um pouco para a gente sobre essa sua relação com a sua cidade? Bom, eu tenho, desde a infância, uma ligação com essa cidade onde eu nasci, porque ela me oferecia algumas coisas que eu achei interessante no primeiro momento, como, por exemplo, o circo. Conheci o circo com meu avô. Meu avô, o cara que teve a primeira banca de jornal e revista na cidade e que me levou ao circo, que me mostrou o caminho do circo, mas é uma infância muito interessante artisticamente falando, porque eu vejo um circo no quintal da minha casa e, depois de montado, entro sozinho para ver tudo aquilo. Meu avô foi comigo até a lona e falou: entra aí para ver isso. E isso muda a minha visão completamente de mundo mesmo. Isso me leva, na verdade, para outro caminho, vamos dizer. Eu olhar o circo por dentro e ver, depois de montado aquilo tudo, a arquibancada e tudo aquilo, no quintal de casa. E isso me impulsiona, portanto, para esse caminho artístico, e que eu sigo até hoje. O caminho artístico, se você pensar, o trajeto disso basta seguir, Você segue isso. Claro, mesmo que você faça outras coisas, você seguindo esse caminho, você vai encontrar alguma coisa bacana, Porque é o caminho artístico. E foi isso que eu fiz. E isso também tem a ver com a música urbana no interior, Que caminho que eu quero fazer nesse que eu escolhi. E eu vou trazendo elementos para isso quando saio, vou viajar, vou fazer coisas, vou estudar fora e vou trazendo isso para esse universo onde eu sempre vivi. Lembrando a você que a produção deste programa é de Carlos Alberto Muzili e a gravação foi realizada no estúdio Amarelo Sound, artesanato sonoro, em Piraju. No programa de hoje, Paulo Vigu fará um resgate da sua obra para explicar aos ouvintes o que é música urbana do interior.
Cronologicamente, Paulo, conte sobre o início de sua carreira, ou seja, a origem de sua música. Minha música surge de uma maneira simples, a inquietação com o violão, para tentar escrever e compor, né, e fazer a música acontecer ali. Eu pegava o violão do meu irmão mais velho e tentava sempre tirar algum som, né, tirar alguma coisa dali, mas eu via também que eu queria cantar as próprias coisas, queria fazer as próprias coisas. E eu chego a fazer uma canção interessante que ela acontece naturalmente também no quintal da minha casa, que é um trechinho dela, que é: não era da flor amarela que o vento gostava, passava soprando o terraço, não era de nada. Ela achava graça e o vento ia embora. Então eu chorava. Ela achava graça e o vento ia embora. Ela não ligava. É um trechinho de Vale dos Ventos, que é uma canção feita, na verdade, também no quintal da minha casa, né, olhando uma paineira que tinha ali e que a gente brincava por ali e tal. Mas você vê, né, já falando nesses elementos, como o vento, por exemplo, né, que não tem parada, que vai de um lado para o outro, que traz alguma coisa nova. Era isso. Então, essa inquietude, na verdade, está nessa música. E daí para frente eu começo a entender um pouco melhor isso quando vou criando frente com parceiros, com parcerias de música. Sempre fiz isso. Seu primeiro grande momento surgiu ainda jovem, quando venceu o Festival de Música Popular de Piraju, em 1989, com a música Blues da Esquerda. Isso, na verdade, feito lá, num momento que eu estou em São Paulo, eu estou morando na capital, trabalhando numa editora, e esse festival se abre em Piraju, e eu escrevo uma canção que fala exatamente do compositor, que chama uma responsabilidade para o compositor. E tem uma letra muito urbana, que foge do contexto, da regra, das letras dos festivais. Ela sai do contexto. E esse refrão, eu vendo Palavras na Porta do Brasil, pensando isso hoje, assim, claro, remete diretamente a um compositor que imaginava lá o que seria isso, que trabalho seria isso, né? O que ele faria, na verdade, como compositor, para que lado ele iria. E isso eu levei para um festival. E apresentei esse trabalho com um trio, mas dentro desse trio, um músico de Brasília, chamado Frederico Fleury, que trazia a leitura bluesística, o blues, e que me apresentou o blues, na verdade, principalmente o blues antigo, né, os mais antigos, como John Lee Hooker, por exemplo, que eu gostei muito. E foi com ele que eu pude pensar essa proposta, né, e arranjar, e fazer um arranjo para essa canção, e que acabou ganhando o festival. E ela ganhou por um processo a diferença mesmo, né? O incômodo daquilo, na verdade, levou a música. E é interessante, foi muito interessante. Tem um trecho dela que é muito popular no interior, você podia... É popular, então, que fala, né, num dado momento que minha avó também tomava os comprimidos do amor, ou seja, a gente já sabia dessas coisas, né, como evitar certas coisas, como evitar os filhos, por exemplo, né, talvez. Mas se isso não foi feito, né, por tanta gente, aí é outra questão, né, mas
A letra trazia, então, ela discutia algumas questões, sabe, lá em 89. E eu morava em São Paulo, morava ali na Brigadeiro Luiz Antônio, trabalhava na Liberdade, e estava vivendo ali uma efervescência principalmente de autores, né? Ali eu pude ver Jorge Maltner, ali eu pude ver Walter Franco, né? Um showzaço do Walter Franco, ali no Centro Cultural Vergueiro. E, enfim, e São Paulo estava abundantemente artístico, com leituras com entrada de Erundina, Luiz Erundina, com shows de Luiz Melodia. Foi as coisas que eu vi, né? Foi as referências que eu tive naquele momento. Depois dessa fase de aprendizado, você encara uma nova fase mais relacionada aos amigos, ao interior e à preservação das cidades e, é claro, da natureza, com destaque para a canção Água Boa. Que movimento cultural, Paulo, estava começando a surgir naquele instante no interior paulista? Então, Água Boa, que é uma leitura incrível que eu fiz, eu produzi isso com o Musili, e que tem uma leitura de água que a gente conseguiu a dinâmica, né, vamos dizer, harmônica de água descendo, passando em Piraju. E Piraju, com toda essa água indo, né, sempre indo, estávamos parados em vários setores. E, culturalmente falando, se iniciava o processo do Manifesto Cultural Piraju, que é uma cupira que levava artistas e suas produções para as praças, enfim, encontrava espaços para escoar essa produção. E o Manifesto Cultural Piraju foi um marco, né, importante assim para a cidade, porque ele abre uma conexão com o espaço. Olha, esse espaço ele possibilita muito o aval cultural, né, que a gente pode habilitar aqui. E, claro, a cidade vai se tornar estância depois, estância turística, dada a água que tem, né? Que é a mais limpa do estado. Exatamente. E que, se você pensar mais, a água que passa, né? E a Água Boa vem exatamente desse processo. E surge que a gente grava juntos, gravamos assim, de uma maneira incrível, com 2 vozes e 2 violões, né? Que é... Cidade onde a água faz curva, a água do rio, o rio corrente, rio que não é reto, é denso, rio que pouco abaixo faz lagoa, rio que pouco acima faz garganta, rio de água boa, cidade na margem, o sol fica longe, Paranapanema verde, essa cidade é o cais. Água Boa, ela é uma canção pirajuense, né? Feita para esse cais aqui. E lembrando bem as pessoas, tentando lembrar pelo menos, né, que ela tem essa leitura mesmo. Olha, a água passa a todo instante na sua frente. Ponto. Ela foi levada para alguns projetos ambientais, assim, né, em defesa ao rio Paranapanema, tal. Então virou uma canção do rio, uma das. Esse rio tem várias, se a gente pensar, né? E, lógico, são canções que entram nesse universo
de defesa, né? Mas que eu, como compositor mesmo, vou salientar que ela entra como... Ela é composta nessa plataforma poética, né? Ela quer fazer isso. Ela quer se prestar a esse serviço, inicialmente. O programa de hoje aborda a música urbana do interior, com o poeta, músico e compositor Paulo Henrique Silva, ou Paulo Vigu. A ideia de uma música urbana do interior, um estilo na contramão do pop sertanejo, já estava surgindo, mas se concretizou com o lançamento da canção Fotografia. Desta forma, Paulo, o que é música urbana do interior? Fica feito fotografia, aquela que registra o vento, aquela que o olhar se entrega, tal fotografia. Fica na lembrança, aquela cena que com o vento dança, fica no armário, feito peça que saiu de moda. Quando eu fiz essa canção, que é um trecho, fotografia, parece que é isso mesmo, né? Tentando registrar algo que não dá para pôr no bolso, que não dá para mensurar, né? E ela também, me vem muito com referência de Djavan, por exemplo, né, que tinha uma música dessas também, né? Que não se sabia direito no mercado de música como definir a música única de Djavan, né? E que foi um compositor que me sustentou muito nessa época. Assim, ouvi, e coincidentemente, né, ouvi, por exemplo, o disco dele que traz Água, né, que é uma canção brilhante e que já me faz entender, né, poxa, esse compromisso com algo maior, como a água, por exemplo, que passa na minha cidade. Isso tudo vai somando, né? E fotografia tem essa leitura também. Então, ela já é, para mim, alguma coisa voltada a... Tentando definir aqui com você a música urbana no interior. Ela passa, vamos dizer, a se condicionar com compositores que têm outras leituras musicais, que têm essa leitura única, né, do artista, como no caso de Djavan e outros, e muitos outros. E ela passa a ter identidade com isso, né, onde você estiver, né, e depois também, se você olhar para o tempo passando nisso, a gente vai percebendo como o interior e tudo vai se misturando, né, a tecnologia enfim, a rapidez das coisas acontecendo. A malha do interior já é outra, né? Ela se mistura com tudo. E depois, hoje, os dias de hoje, a gente se conecta com tudo. Está tudo conectado, né? Mas a gente trazia dessa época, e essa canção me marca exatamente nisso. Eu quero falar nela simbologicamente de várias questões, né? E da ludicidade também, que talvez, claro, não falando aqui do gênero de música, né, mas entendendo que essa música continha esses elementos e que eu consigo somar esse pacote de informações musicais, eu consigo também trazer como referência na minha música. E depois eu acabo saindo disso, entendendo que, né, referência é isso mesmo, né? Então essa é uma canção que eu fiz
pensando muito assim, harmonicamente em Djavan e saindo daí, partindo para outros rumos depois. A tecnologia digital explode e suas canções, assim como dos colegas urbanos escondidos, você vai falar daqui para a gente desse pessoal, chega agora em áudio e vídeo nas mídias sociais, assim como em espaços alternativos, como o Coletivo A Horta, na Estância Turística de Piraju, entre outros espaços. Além disso, suas letras, assim como dos seus parceiros e dos seus colegas, começam a ser consumidas e interpretadas por outros artistas. Pode-se dizer assim que a música urbana do interior já é uma realidade? Olha, boa, ela vai se fazendo, né, e vai se tornando cada vez mais densa, porque se apropria muito da questão, não só lúdica mais, ela vai ficando mesmo nesse campo da realidade e de ser uma música diferenciada enquanto gênero, né? Vindo para o interior, fazendo coisas. Por exemplo, fiz com Carlos Musilli. Padre. Sou poeta errante perdido entre vilas e becos da cidade virtual. Meu bordão quer confessar, minha filha. Meu refrão, beijos ou poemas. Gravamos juntos isso também. Isso aqui entrou num disco, né, envolvendo músicos daqui. Padre é um pseudônimo, né, de uma senha, na verdade, para o mundo virtual. Apenas isso. Mas a gente já traz essas canções nesse formato, vamos dizer, né? Tem um violão que sai um pouco do convencional e parte para essa leitura da profusão poético-verbal. Então ela se envolve com outras palavras, vamos dizer, né? E como eu já tinha falado anteriormente, né, que vou me aproximando desde sempre de compositores, de parceiros, tentando entender que essa música pode, uma das funções, eu acho, é fazer parceiros, né? Desenvolver a habilidade das parcerias. Então, a partir disso, assim, eu produzi várias coisas com o Musilli, nessa característica, né? Confeccionando a música, trazendo algo diferente para essas canções, e fui somando também com outros compositores, e achei vários encontrei vários pelo caminho, lógico. Por exemplo, Mael Maranhão é um parceiro, né? Mael Maranhão morou no Japão, viveu uma época fora, e fazendo música, e a gente se encontra de novo em Piraju, que também é como se fosse um cais mesmo, que a gente fala em Água Boa, é um porto, né, de chegada e de saída, mas tudo via água, né? Você chega aqui, dá um tempo, constrói umas coisas, vai embora de novo, volta. Alguns ficam, como eu, mas eu estou sempre indo e vindo, né? Permanecendo gravitando nesse universo aqui. E aí eu fiz com ele, por exemplo, o leque corre, taca pedra na vidraça, joga descalço no campinho alagado. Tem formigueiro lá no pé de gabiroba, outro piá com a boca cheia de goiaba. Então conheço os pecados dessa rua, moça falada e uma beata nem se cruzam. Moleque safo, rente à fresta da janela, espia o mundo, põe tudo no coração. Piá, fizemos juntos num momento aí. Depois ele traz, nesse momento que ele volta do Japão, ele cria o espaço de música
em Piraju, chamado Clara Lua. O Clara Lua levanta um pouco essa questão das outras sonoridades, né? Ele se mistura com uma cupira que vai para a rua, como já tinha falado desse movimento. O Muzili produzindo cada vez mais com a gente, sempre junto com a gente mesmo, fazendo essas coisas, tanto em estúdio quanto em shows, realizando coisas fora. Além disso, essas parcerias também começam a pipocar, elas começam a acontecer muito mais na minha vida, de me compreender também como compositor e músico e pronto para aberto às parcerias e tal. O nosso programa especial sobre música urbana do interior, com Paulo Henrique Silva, Paulo Vigu, está chegando ao seu final. Agora, as considerações finais do nosso convidado. Era uma canção para voar. Jurava que o tema era Butterfly. Fiz de conta o pensamento não entendeu. Butterfly voou. Um compositor seguindo seu caminho de música e fazendo sempre essa leitura, trazendo esses ingredientes que a gente encontra também em outros gêneros musicais, em outras palavras, e misturando tudo isso com um pouquinho de poesia, amor e pessoas, parceiros e encontros. É isso. A produção deste programa foi de Luciano Maluli, Paulo Henrique Silva e Carlos Alberto Muzili. Este programa foi gravado no estúdio da Amarelo Sound, artesanato sonoro, na Estância Turística de Piraju, no interior paulista. Eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre música urbana do interior. Eu me despeço por aqui, mas para encerrar, peço ao Paulo Vigu que declame uma poesia que marca a trajetória da música urbana do interior. Eu lhe avisei. Baby, baby, cansei da sua cena. Baby, lady, passeando triste no imenso jardim, esperando o poeta aparecer. Baby, baby, cansei da sua ausência. Baby, lady, aquele livro que eu lhe emprestei, você nem retornou dizendo se gostou ou não, mas eu lhe avisei que o seu remédio para a solidão seria eu. Vamos embora, agora. Batalhei 2 passagens para a gente passar o verão. Um bom dia a todos e até o próximo programa. A gaita em sol, ao meio-dia eu me perdendo num arpoador. O sol vem antes, é uma canção que queima bem dentro aqui. A gaita em sol, não tem a dor é blue na sua cara também. O coração cai na areia pro vento levar. Valeu. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.